Eu gostaria então que você pegasse a sua Bíblia, abrisse a sua Bíblia. Nós vamos ler dois textos, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15 e Apocalipse 3, 11. Nós estamos falando, nós tivemos demos uma paradinha domingo passado por causa da ceia, mas nós vamos dar sequência de falar sobre as 5 áreas da nossa vida que mais Satanás ataca. Nós já falamos sobre a área espiritual, falamos sobre a área emocional, e hoje vamos falar sobre a área social. Então, os textos básicos serão os mesmos. 2 Timóteo 2,15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E Apocalipse capítulo 3, verso 11, que é os textos que nós estamos usando. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus. Feche os seus olhos, por gentileza. Quem não conseguiu o versículo, é Apocalipse 3, verso 11. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração junto, pedindo a Deus que possa nos abençoar nesta manhã. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos juntos na Tua casa nesta manhã. Abençoe o Teu povo, abençoe os pastores, abençoe, Senhor, o diaconato, abençoe os homens, as mulheres, os casais, as famílias que estão presentes. Senhor, levanta os abatidos. Senhor, fortaleça os fracos. Senhor, nosso Deus, cure aquele que está enfermo. Alivia, tira, Senhor, o sofrimento daquele que sofre. Senhor, aqueles que nos assistem pela rede social, sejam também abençoados, sejam visitados pela Tua mão poderosa, Senhor, curando, salvando, transformando, libertando. Eu te peço, meu Pai, nos abençoe nesta manhã. Abra as comportas dos céus e derrame o Espírito Santo sobre nós. Encha o Teu povo do Espírito Santo e prepare a Tua igreja ao redor do mundo, Senhor, para o grande arrebatamento, para a grande festa dos salvos, dos remidos, dos lavados no sangue do Cordeiro. Aleluia, aleluia, te louvamos e te glorificamos. Nos abençoe nesta manhã, fale aos nossos corações. Eu te peço, não me deixe desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas nos abençoe. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Digam graças a Deus. Os irmãos, por gentileza, podem se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor dos exércitos, o Senhor de toda a terra, o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus forte e o Deus poderoso. Muito bem. Como nós já falamos, hoje nós vamos dar sequência, porque o nosso desejo era ministrar tudo isso numa vez só, numa ministração só, mas
Não foi possível. Então nós estamos assim, para quem está assistindo, quem não viu as primeiras partes, nós temos lá as 5 áreas que Satanás mais ataca, parte 1 e parte 2. Hoje nós vamos falar sobre a parte 3, que é a parte social. A batalha na vida social, o ataque de Satanás na nossa vida social. Muito bem, irmãos, quando Deus criou o homem, Ele nos criou como ser social. Isso quer dizer que, conforme Gênesis 2:24, nós dependemos um do outro. Dependemos um do outro para construir a nossa família. Então está aí Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, nós estamos vendo aqui que nós dependemos de outra pessoa para construir a nossa família, porque Deus nos criou seres sociais. Então nós dependemos. Ninguém consegue falar assim, eu vivo sozinho, eu me vivo. Não, nós somos seres sociais, nós temos necessidade de ter pessoas em nossos relacionamentos. Nós temos necessidade, é uma necessidade humana, porque nós fomos criados seres sociais. E conforme Gênesis 2:28, para dar impulso à sociedade, ou seja, o que é a mãe da sociedade? Quem é a mãe da sociedade? Família. Família é a célula máter. Máter quer dizer mãe. A família é a célula máter, é a célula principal, é a célula que dá vida para a sociedade. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, a maneira de dar impulso à sociedade é exatamente obedecendo a ordem de Deus. Começa com a família, e essa família dá impulso à sociedade. Se nós entrarmos na genealogia, nós vamos ver que nós somos todos irmãos, só que habitamos lugares diferentes, nos tornamos diferentes, mas somos todos irmãos, parentes, distantes, mas somos porque vimos do mesmo Criador e somos fruto do mesmo Pai. Viemos de Adão e Eva. Então, o ser humano é um ser social, dependemos do outro para poder formar a nossa família e construir a nossa família e dar impulso à sociedade e reciclar a nossa vida profissional. Então, por exemplo, ninguém entra numa profissão e fica nela toda a vida. Por exemplo, uma pessoa às vezes começa trabalhando numa fábrica de roupas, daqui a pouco ele é um vendedor de sapato. Daqui a pouco ele sai do vendedor de sapato e vai trabalhar numa fábrica de autopeças.
Quer dizer, aí o que acontece? Ele depende de pessoas, ele depende do outro, porque ele não consegue ser tudo ao mesmo tempo. Então, viver em sociedade é uns dependendo dos outros, que nós chamamos também de pontes. As pessoas são pontes de acesso em nossa vida. Às vezes, nós temos uma facilidade muito grande, por causa de temperamentos diferentes, de pessoas destruir suas próprias pontes. Tem pessoas que destroem a sua própria ponte. Ele precisa daquela ponte para atravessar, que é aquela pessoa que vai estender a mão para ele, porque nós vivemos em sociedade e dependemos uns dos outros. E a pessoa, às vezes, ele destrói a sua própria ponte de acesso. Então, como seres sociais, nós precisamos exatamente dar impulso ao desenvolvimento familiar e impulsionar o desenvolvimento social. A Bíblia dá vários exemplos. Lá em João 15:15, Jesus soube construir bons relacionamentos. Está aí João 15:15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então Jesus construiu bons relacionamentos, mesmo ele sendo filho de Deus. Ele viu a necessidade de construir relacionamentos. Por quê? Porque somos seres sociais, fomos criados para viver em sociedade. Então, o homem não foi criado para viver isolado. Gênesis 2:18. Vamos ver. O homem não foi criado para viver isolado. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. O homem corre perigo de ficar sozinho. Agora, vamos para outra parte do versículo. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então, Deus, nesse versículo, nós temos duas instruções ali. Primeiro, não é bom que o homem esteja sozinho. Agora, eu vou fazer alguém que fique mais perto dele, mais íntimo dele, que é uma ajudadora, uma esposa. Então, não é bom para ninguém ficar sozinho. Então vamos lá. O perigo que nós corremos de isolar. Vamos ver o perigo que nós corremos de ficarmos isolados. Gênesis 3:1. Olha o que nós temos aí. O diabo atacou Eva quando ela estava sozinha. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Então, não comereis de toda árvore do jardim? Então, Satanás, ele aproveitou que Eva estava sozinha para promover um ataque sobre ela. Está dando para você entender? Se ela está ali pertinho de Adão já puxava ela, fala: não, mulher, dá ouvido isso aí não, porque Deus, ele deu uma instrução, a instrução dele foi muito clara. Então, vamos sair daqui. Então, a pessoa, quando está sozinha, é o momento que ela corre
risco, ela corre perigo. Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11, Jesus teve a sua maior provação quando estava sozinho. Então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não vamos colocar todos, só alguns aí. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem em pães. Até aí. Depois você pode, até o 11 em casa, mas eu estou mostrando aqui o perigo que a pessoa corre quando está sozinha. O isolamento, ele é perigoso. A pessoa corre perigo quando ela está isolada. Agora, o que causa o isolamento? Qual é a principal causa do isolamento? Provérbios, capítulo 18, versículo 1. Vamos ver aí o que é uma das causas, talvez a principal causa do isolamento. Provérbios 18, verso 1. Será que é esse mesmo? Deixa eu ver aqui que é. Busca satisfazer seu próprio desejo, aquele que se isola, ele se insurge contra toda sabedoria. Então, aí está o perigo da pessoa quando ele se isola, né? O egoísmo. Vamos ler de novo? Ele se insurge, aliás, busca satisfazer seu próprio desejo, aquele que se isola. Aquele que busca os seus próprios desejos, ele não quer dividir com ninguém. Ele não quer ajudar ninguém. Sendo um ser social, dependemos uns dos outros. Então, ele se insurge contra toda a sabedoria, ou seja, ele se levanta, ele luta contra, ele se rebela contra toda a sabedoria. Amém? Está dando para entender? Quem está entendendo, diga um amém. Então nós estamos vendo aqui que o ser humano foi criado como um ser social, e como ser social dependemos uns dos outros. Agora, Deus estabeleceu um padrão de comportamento para vivermos em sociedade. Nós temos que ter um comportamento. Por exemplo, existe o comportamento moral. Comportamento moral é aquele que é aceito pela sociedade. Por exemplo, seu comportamento está sendo aceito porque você está obedecendo o direito do outro, porque onde termina o seu, começa o do outro. Por exemplo, se eu colocar um som, mesmo que seja aqui na igreja, vou fazer uma vigília aqui e vou até 3 horas da manhã, aí põe microfone, põe som aqui dentro, louvor, eu estou invadindo o direito do meu vizinho, mesmo que eu esteja fazendo uma coisa certa para Deus, que eu estou fazendo para Deus, mas eu estou errando porque eu vivo em sociedade, então eu tenho que respeitar o direito do meu vizinho. Qual o direito dele? A lei diz assim, que nenhum barulho pode ser feito depois das 22 horas. Então, Deus deu um padrão de comportamento para que a gente viva em sociedade, porque senão, irmãos, ninguém consegue viver em sociedade. Deus deu leis de direitos, de deveres, para que nós possamos seguir essas leis. Se você observar Deuteronômio, Levítico, você vai encontrar Levítico, Deus deu ali as leis
Começa lá em Êxodo 20, quando ele dá o decálogo, mostrando o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento social, onde nós podemos, o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer. Levítico lhe dá em detalhes as leis de comportamento, as leis de direito, até direito de estrangeiros. Deuteronômio é a repetição das leis do Levítico, que mostra a lei de propriedade, direito à lei de propriedade, a lei das intimidades, intimidade conjugal, intimidade entre família. São leis comportamentais que Deus dá para que nós saibamos e vivamos em sociedade de forma que nós podemos viver em paz. Então Deus estabeleceu um padrão que eu, Daniel, devo atingir, que você que está aqui deve atingir, e esse padrão ele está registrado. Mateus 5:48. Vamos ver o que Jesus disse com relação ao padrão que devemos atingir. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, qual é a finalidade de nós como seres sociais? Qual o padrão que nós devemos atingir? Perfeição. Quem disse foi Jesus. E eu estava falando aqui sobre os tipos de comportamento que nós temos. Comportamento moral, comportamento imoral. O comportamento imoral é aquele que não é aceito pela sociedade. Fulano de tal é imoral. Por quê? Porque ele fala coisas e ele faz coisas que a sociedade não aceita. Está dando para você entender? E tem o comportamento amoral. Amoral é o comportamento desconhecido. Você não tem conhecimento daquele tipo de comportamento. Mas existe sociedades que adotam aquele tipo de comportamento. Eu me lembro de um pastor que foi evangelizar uma aldeia indígena. E ele foi lá pregar, ele e a esposa dele. Aí quando ele começou, aí ele fez lá uma igreja de sapê, que a gente usa o sapê, mas lá naquela região eles usam a palmeira, né? Folha da palmeira para cobrir as malocas, as residências indígenas, que são malocas, que são aquelas casas indígenas. E ele fez então uma igreja. E aí, quando convidou os índios, ele ficou muito constrangido, porque as índias estavam com os seios de fora. As índias tinha índia amamentando seu filho. Aí ele ficou muito sem graça para pregar. Os índios nus. Aí ele falou: meu Deus, tem misericórdia. Aí como é que eu vou fazer para poder resolver essa situação? E ele foi um missionário que foi enviado lá dos Estados Unidos para cá. Foi aqui no Brasil isso aí, numa das aldeias indígenas aqui do Brasil. Aí ele pegou, ligou, escreveu para a junta missionária que havia enviado, falou assim: ó, manda para cá calça, camisa, vestido, sutiã, manda tudo para cá que nós estamos precisando aqui muito. Manda para cá. Manda roupa íntima, manda vestido, manda tudo, manda calça. E os americanos, o jeans nasceu naquela região. Eu me lembro quando era criança como os americanos distribuíam roupas jeans, mas a coisa perfeita mesmo, novinha, para o Brasil aqui. Era moleque quando chegava coisas, leite em pó dos Estados Unidos. Então, aí
a junta missionária que mandou os pastores, os missionários para lá, mandou um monte de calça jeans para os homens, camisa, mandou sutiã para as mulheres, roupa íntimas para as mulheres, vestidos para as mulheres. Aí o pastor ficou todo feliz, né? Porque agora a igreja vai ficar realmente do jeito que eu gosto. Aí ele avisou: irmãos, olha, os índios já tinham convertido, os índios já estavam louvando a Deus, cantando. Aí ele ficou feliz, falou assim: olha, domingo que vem não falte, porque vai chegar vestido para as irmãs indígenas. As irmãs índias vão receber um vestido bonito, vão receber roupas íntimas, vamos aplaudir. Aí os índios não aplaudiam nada. Os homens vão receber camisas, calça, e vão ficar felizes, vamos louvar a Deus. Aí ele pensou assim: domingo então vai abarrotar de índio aqui na igreja para pegar as roupas. Não apareceu um índio. Não apareceu um índio. Falei: meu Deus, o que está acontecendo? Aí ele pegou, foi atrás do chefe da aldeia. Falou: olha, nós reunimos lá para poder distribuir a roupa para todo mundo, não apareceu um índio. Ele falou: deixa eu falar para vocês aqui. A nossa cultura aqui é viver desse jeito. Desse jeito que está aqui. E eu quero dizer uma coisa para você. O jeito que nós vivemos aqui, nós sabemos muito bem respeitar uns aos outros. Aqui, um índio não toca uma índia enquanto não fizermos o casamento deles. E o pastor ficou com a cara no chão. Isso aí é um comportamento amoral para o pastor. Eles viviam naquela situação, mas sabiam respeitar. Está dando para entender? E às vezes uma pessoa no Brasil que veste tampando até o pescoço, e sabe-se lá o que ela apronta dentro daquela roupa. Está dando para você entender? São coisas de caráter. São coisas que estão lá dentro da pessoa. Então, o comportamento, esses três tipos de comportamento, moral e imoral e amoral, são padrões que o que Deus estabeleceu foi o comportamento moral, aquele que é aceito por Deus, aceito pela palavra, aceito pela sociedade. O imoral, ele não tem espaço em lugar algum, porque é um comportamento nocivo. E a moral é o desconhecido. Então Jesus, ele deu um padrão de comportamento. Qual é o comportamento? Onde nós devemos chegar? Ser perfeitos. Ser perfeito. Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, qual é o meu alvo? Qual é o alvo que Deus estabeleceu para mim? Ser perfeito. Eu consigo ser perfeito nesse corpo? Não. Mas eu vou crescendo gradativamente. Tem coisas que eu fazia que eu não faço mais. Está dando para você entender? Eu não consigo ser perfeito. O pastor falou que eu tenho que ser perfeito. Jesus falou que eu tenho que ser perfeito. Não, irmãos, nós estamos crescendo. Vou mostrar para você aqui. Vamos abrir. Coloque aí, por gentileza, Efésios 4, 13, por favor, até o 15. Preste atenção nisso agora aqui. Até 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Olha aí, até que todos cheguemos. Aqui está falando de crescimento. Então, até que todos cheguemos. Então,
até na fé nós temos que aprender. Por exemplo, tem irmãos que têm mais fé do que eu. Quem está sentado perto de você tem mais fé do que você. Ninguém recebeu a mesma fé no mesmo grau, na mesma força, na mesma intensidade. Então, qual é o objetivo? Chegarmos à unidade da fé, ou seja, um padrão de fé que tudo seja igual. Quando você fala para alguém, ele vai concordar, porque a fé que ele tem já atingiu o padrão da unidade, ou seja, todo mundo cresceu na fé. Paulo fala: eu não pude falar com vocês como adultos, mas tive que falar como crianças, porque você ainda é menino na fé. Então, nós estamos em fase de crescimento. Ninguém pode desistir da sua vida espiritual, porque você está em fase de crescimento. Paulo chegou a dizer assim: quem me livrará do corpo dessa perdição? O que eu quero fazer de bom eu não faço, mas aquilo que é ruim sempre está diante de mim para que eu faça. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa condenação? Paulo ficou com raiva dele mesmo, porque ele queria fazer coisa boa, mas a sua carne o levava a fazer coisas que não deveria fazer. E ele mesmo escreve essa carta falando que aos Efésios que tem um tempo de maturidade. Tem um tempo de maturidade. Você já comeu caqui que não esteja maduro? Se você comer caqui verde, ele pode estar até amarelinho, mas se ele não tiver maduro, meu filho, a sua boca vai ficar muito estranha. É exatamente isso aí. Mas você gosta de caqui, você não vai deixar de comer o caqui, porque ele te deixou a boca toda estranha, parece que fica anestesiada, parece que a gustação, o sabor desaparece, parece que é um anestésico o caqui verde. Mas por quê? Tem que esperar o caqui madurar. Quando ele estiver bem macio mesmo, quase já rachando, é a hora de saborear. Está dando para você entender? Tem um tempo certo para a gente falar agora sem atingir. Então você nunca deve desistir da sua vida espiritual se você não atingiu a unidade da fé. Vem mais aí. E é o conhecimento do Filho de Deus. Então nós temos que crescer para atingir a fé adequada, temos que crescer para conhecer plenamente o Filho de Deus, a homem perfeito. Agora vem à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Por isso, tem mais aqui, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Esse é o social. É um ajudando o outro. Eu não devo ficar chateado com a irmã, porque ela falou assim: pastor, ore por mim, porque eu não consigo. Eu não posso reclamar dela, porque a fé dela está em ascensão. Está dando para você entender? Ela está no processo. Eu não devo abandonar, eu não devo praticar o aborto espiritual.
Tem muita gente que abortou a sua vida espiritual, porque achou que não. Eu já conheço casos de pessoas que até se autoflagelaram, amputaram membros do seu corpo, porque achou que era um membro do corpo que estava atrapalhando ele. E não é um membro do corpo, a coisa está aqui, ó. É daqui que parte tudo, é da cabeça que parte tudo, é da mente que parte tudo, é do cérebro que parte tudo. O comando vem do cérebro. Os dedos das mãos, os membros do nosso corpo não tem nada a ver. Aí Paulo fala sobre quem é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Então toda coisa boa, todo comando para o nosso corpo vem de Cristo. Lá, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Está dando para você entender, irmãos? Por isso que nós devemos saber lidar com fleumático, com sanguíneo, com melancólico, com o colérico, que são 4 temperamentos totalmente diferentes. Tem irmãos que a gente fala assim, se a gente fala assim, irmãos, vamos ter aqui um evento, dá para os irmãos virem lavar, dar uma força para a gente lavar a igreja, lavar as cadeiras, aí vai vir vamos supor, vai vir uns 10 irmãos. Aí um irmão chega aqui, os irmãos estão lá, tem uma irmã lá que está lá passando paninho na cadeira, passando paninho. O irmão chega e diz, não, irmão, porque isso? Pega a cadeira, já vai montando para lá, já vai levando para cá, e vamos molhar isso tudo aqui. O temperamento dele já é para fazer uma revolução. Está dando para você entender? Aí eu tenho que falar, aí com paciência, com jeitinho. Não, irmão, não vai não, porque vamos devagarzinho, porque se molhar o chão vai ficar escorregadio, você vai tomar um tombo. E aí você não vai conseguir fazer, a gente não vai conseguir limpar. Aí um temperamento vai equilibrando o outro. Porque vivemos em sociedade. Está dando para você entender? Então estou dando exemplo aqui. Então, irmãos, Deus estabeleceu um padrão de crescimento. Deus estabeleceu um padrão de crescimento para todos nós. Vamos lá. Agora, se Deus deu um padrão de crescimento, Deus também não deixou que nós ficássemos sem a agência que promove esse crescimento. Então Deus deu uma agência. Por exemplo, você vai comprar passagens, aí você vai aonde? Na agência comprar passagem para você viajar. A agência é o local que dá expedição para você concluir o seu trajeto, chegar no seu destino. Então Deus, Ele criou agências de transformação e de socialização. Aprendemos a socializar. Está dando para você entender? Se eu tenho que crescer, Deus estabeleceu um padrão de crescimento. Então agora, quais são os agentes socializadores e transformadores? Primeira, aqui a ordem aqui não altera os fatores. Então, primeira agência socializadora e transformadora, Provérbios 22:6. Vamos ver, a primeira agência socializadora e transformadora, Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, a primeira agência socializadora e transformadora
é família. Preste bem atenção nisto. O que Satanás fez? Apontou todas as suas armas para a família. É a batalha que nós temos para manter a agência socializadora e transformadora que é a família. Salmo 128. Eu não vou nem ler o Salmo 128, que eu já tenho até aqui na minha cartelinha aqui, ó. Vamos lá. Vou ler para vocês aqui. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Agência transformadora e socializadora. Família. O que está acontecendo com a família hoje? Esse é um assunto para a próxima etapa. Então, qual é a primeira agência transformadora e socializadora? Família. É ali que nós crescemos juntos. É ali que aprendemos juntos, é ali que nós comunicamos, ali que há diálogo profundo, é ali que as necessidades emocionais, espirituais, físicas, sentimentais, elas são abastecidas. Por isso que a família precisa se conscientizar de que ela é uma agência socializadora e transformadora. Os primeiros contatos que os filhos têm são com os pais. Infelizmente o Estado quer destruir isso aí, quer tirar a criança dos pais. E já circulam em alguns países que pais não são donos dos filhos. Quem é dono do filho é o Estado. Quer destruir a agência socializadora e transformadora. Segunda agência, 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído ou habilitado para toda boa obra. Então, qual é a segunda agência socializadora e transformadora? Palavra de Deus. Palavra de Deus, vamos lá. O que é ensinar? Ensinar é transmitir conhecimento. Então, quando eu leio a Bíblia, quando eu estudo a Bíblia, eu estou adquirindo conhecimento. O que Jesus disse a respeito da vida eterna? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então, a vida eterna é conhecimento de Deus e conhecimento de Jesus. Então, onde nós temos esse pleno conhecimento? Na agência socializadora e transformadora da palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus não pode ser tirada dos púlpitos e muito menos da nossa casa. Então, ensinar é transmitir conhecimento. E no grego é
por uma marca. A pessoa que ensinou, ele está marcado. No grego, ensinar quer dizer pôr uma marca. Segundo, redarguir quer dizer responder argumentando, com um argumento. No grego quer dizer repreensão, admoestação de modo bondoso. Redarguir ou redarguir é admoestar, chamar atenção com carinho. Dando para você entender? A palavra de Deus nos chama atenção com amor, com carinho. Terceiro, corrigir, fazer as correções. Tornar melhor, eliminar defeitos. Está dando para você entender? Eu não vou atingir o padrão de Deus se não for pela palavra. Então a palavra precisa ser estudada, precisa ser meditada, precisa ser ministrada, porque ela é que vai tirar os defeitos de mim. Sabe por quê? Porque a sua força, o seu poder, ela penetra tanto que ela chega a dividir espírito, alma, juntas e medulas. Olha que raio-x poderoso. Não existe um aparelho humano que consegue dividir espírito e alma, mas a palavra divide. Quando eu leio a palavra, é um espelho que é colocado por dentro de mim. Eu me vejo por dentro. E quando eu me vejo por dentro, eu começo a me corrigir os meus defeitos. A palavra vai me aperfeiçoando, ela vai tirando os meus defeitos, para que eu atinja o padrão de Deus, o padrão estabelecido por Deus. Instruir em justiça. Instruir é dar treinamento, é dar direcionamento. Enquanto ensinar, transmitir conhecimento, instruir é dar o treinamento, é o prático, é treinar pessoas. Agora, instruir em quê? Em justiça. O que significa isso? Instruir é dar treinamento, é dar direcionamento. Em justiça, isso quer dizer o quê? Preste atenção nisso agora. Na vida cristã, às vezes abandonamos o caminho certo, mas pelo arrependimento e pela misericórdia de Deus, podemos voltar ao caminho correto. Precisamos de instrução para permanecer nele, a fim de completar a carreira que nos foi proposta. Hebreus 12, 1 e 2. Instruir em justiça. Então, quando uma pessoa ele não é instruído em justiça, o que acontece? Ele se afasta e não consegue retornar ao caminho de origem, o caminho certo. É por isso que existe aí milhões de pessoas longe do caminho de Deus. Os irmãos pregavam aqui de madrugada, levando lanche, levando comida. A maioria das pessoas que eles atendiam, morando na rua, dormindo debaixo de pontes, tudo, quando começava a falar para ele, eu conheço, já estive lá, conheço a Bíblia, e cita a Bíblia para a gente. Um dia estava eu, pastor Moisés, acabando de fechar a igreja, aí parou um rapaz alto, e ele estava cheirando álcool, né? Estava cheirando álcool. Aí nós começamos, não sei se o pastor Moisés puxou conversa, ele puxou conversa com a gente. Aí nós começamos a falar de Jesus para ele. Aí ele falou, eu já estive na igreja, eu já fui da igreja, e começou a citar versículos bíblicos.
Mas por que ele não consegue voltar? Porque ele não foi instruído em justiça, porque quando ele não foi treinado, porque quando nós saímos, o arrependimento, fala, poxa, eu vou voltar ao caminho certo através do arrependimento e da misericórdia de Deus, porque eu fui treinado que se eu errar, eu posso retornar. Está dando para você entender, irmãos? Eu posso retornar pelo arrependimento e a misericórdia de Deus, porque eu fui treinado em justiça. Agora, onde não há a agência socializadora e transformadora da palavra de Deus, a pessoa nunca vai aprender isso. Nunca vai aprender. Ele nunca voltará ao caminho da agência socializadora, que é a igreja, que é a palavra de Deus, perdão. Então, o retorno da palavra é muito importante. Eu quero até aproveitar para você ver como é que as coisas. Se você abrir o escritório ali, tem umas 5, 6 ou 7 Bíblias lá dentro. 11? 11 Bíblias. São pessoas que tiveram aqui na igreja, esqueceram suas Bíblias e nunca mais procurou. Perdeu a sua bússola. E eu não sei como é que a pessoa não está sentindo falta da sua bússola. Onze Bíblias estão lá dentro. Logicamente pode acontecer o quê? Alguém pode ter achado que perdeu algum lugar. Mas algumas ali pode ter esquecido e falar, outro dia eu pego, né? Outro dia eu pego, mas esquece, quando chega aqui esquece de pedir. Então, se você perdeu a Bíblia, esqueceu ela em algum lugar, ela foi esquecida aqui na igreja. Tem 11 Bíblias ali. Então, pode procurar lá sem constrangimento nenhum, tá, irmão? Você não é para constranger ninguém, não. Porque quem é que não esquece as coisas? A gente até esquece de comer. Você já esqueceu de almoçar? Não. Eu já esqueci de almoçar. Falou, por que eu estou com dor de cabeça? Eu até agora não almocei. É bem difícil, né? Mas esquece. É bem difícil. Então deu para entender, irmãos? Quais são as agências transformadoras e socializadoras? Primeiro, família. Segundo, a palavra de Deus. Terceiro, igreja. Atos 2, 41 até o 47. Mas não vamos ler todo não. Vamos ler só uns 2 aí, só para a gente inteirar do texto. Em caso você lê. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que estavam juntos e tinham tudo em comum. E vamos até essa aí, tá bom? Quem quiser depois em casa ler, para completar, para a gente avançar aqui. Então, irmãos, agora quem é o agente socializador e transformador? A igreja. Por isso que Deus fala assim, lá em Hebreus 10, 25, não deixando de congregar, não deixemos a nossa congregação, antes admoestemo-nos uns aos outros, muito mais agora que o tempo se aproxima. Nós não podemos deixar de congregar, porque a igreja é um agente transformador e socializador. Preste bem atenção nisto agora. Existem milhões de pessoas, milhões de pessoas que
não estão congregando mais. Eu sirvo a Deus em casa. Não serve, irmão. Não existe isso aí. Então eu quero mostrar uma coisa para você. Quando uma pessoa tem um encontro com Deus, quando a pessoa tem um encontro com Deus, a gente sabe que Deus transforma a vida da pessoa. A Bíblia diz assim, que o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. 5,19. O mundo se transformou num sistema. O que é sistema? Sistema é plano, sistema é modo, sistema é uso, sistema é método, sistema é a maneira de governar, de dirigir. Então, Satanás, ele criou o seu sistema, o seu método, o seu plano, que é o plano de se levantar contra Deus. Ou seja, o mundo é um sistema de valores opostos, contrário ao governo de Deus. O mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. O mundo inteiro jaz no maligno. Você pode observar, todos os países do mundo, com exceção uma pequena minoria, estão falando a mesma linguagem. A linguagem do aborto, a linguagem da liberação das drogas, a linguagem da liberação de tudo quanto é tipo de paixão carnal, a liberação de drogas, a liberação de crimes, a soltura de pessoas nocivas, a sociedade que não pode viver em sociedade. São pessoas que a mesma linguagem. Nos Estados Unidos foi liberado o roubo até $950. A pessoa entra numa loja, aí o vendedor aproxima: você quer comprar alguma coisa? Não, eu vim só roubar. Então tudo bem. $950. Aí vai olhando o preço, aí só posso levar, vai olhando. Aí quando dá 950, ele junta aquilo tudo e sai para a rua. O vendedor não pode fazer nada, a polícia não pode fazer nada. Por quê? Porque criaram a lei de roubo até $950. Aí você fala assim, isso está lutando contra o quê? Contra os ensinamentos de Deus, com direito, que fala direito de propriedade. E fala que o ladrão que roubou, ele tem que pagar 7 vezes mais. Quem roubou tem que devolver 7 vezes mais. Então, muitas cortes por aí do mundo precisam ler Bíblia. Precisa entender de direito, ou se estudar direito, já esqueceram, porque as leis de todos os países do mundo, ela tem a sua origem no Decálogo, nos 10 mandamentos de Êxodo 20. O direito à propriedade. E o ladrão que roubar, ele tem que devolver 7 vezes mais. Se ele não quiser ser trancafiado, se ele roubou um celular, ele devolve 7 celulares. Se ele roubou R$10, ele devolve 70. Mas o mundo está falando a mesma linguagem. Por quê? Porque o sistema que está aí está sendo preparado para a manifestação do anticristo, que é oposto, que luta contra Deus e contra os seus princípios. Então o que acontece? Satanás sabe que a igreja, Satanás sabe que a família é uma agência socializadora e transformadora, então nós temos que batalhar para o nosso casamento não acabar. Você tem que lutar pelos seus filhos, lutar pela sua casa. Satanás sabe que a palavra de Deus é uma agência
socializadora e transformadora. Então ele tira a Bíblia dos púlpitos, tira a Bíblia da nossa vida. Ele faz tudo para você não ouvir a palavra. É muito mais fácil ir num show do que ir ouvir um estudo bíblico, porque ele sabe que se você não deixar a palavra de Deus mudar a sua vida, a pessoa vai ser um cristão só de título, só de rótulo, mas de vida não tem nada. É o que está acontecendo hoje. Então a igreja, o que ele está fazendo? Ele está arrebentando com a igreja. Ele levanta pessoas para envergonhar o evangelho. Então uma igreja sendo processada porque não paga os aluguéis, não paga aluguel. Sabe o que a justiça fez? Falou: a partir de hoje vai um oficial de justiça lá e policiais, e na hora de contar as ofertas, 25% vai ser separado para pagar o aluguel daquele senhorzinho lá, que o aluguel dele é para inteirar a sua aposentadoria, que ele está passando necessidade, porque você já faz mais de um ano que não paga aluguel e nem sai do imóvel. Um dia eu levei para um representante, de uma denominação. Eu falei assim: olha aqui, olha a dívida dessa igreja, 22 metros de fita de dívida, passa de milhões. Eu falei: olha, está aqui, a igreja não está pagando as suas contas. Ele falou para mim assim: isso aí não tem nada a ver não, isso aí é assim mesmo. Eu falei: o quê? E o nosso testemunho? E o nosso testemunho? Eu queria que a justiça que está fazendo com essa aí em São Paulo fizesse com essa também. Porque quem está servindo passa vergonha. Eu vou tirar o nada consta da nossa igreja e vai ficar ali no quadro para todo mundo ver. O meu pessoal e o da igreja. Para você chegar aqui e saber que você não vai passar vergonha, porque as contas da igreja estão tudo pago em dia. E o próprio homem dirigente fala assim: não pague aluguel, manda tudo para cá. Não paga aluguel. Irmão, como é que nós vamos viver em sociedade se nós estamos dando nó em pingo d'água? Agora, por que acontece isso? Vou te mostrar por que acontece isso. Presta atenção nisso aqui agora. Palavras do pastor Paul Washer. Presta atenção nisso aqui agora. Ele diz assim, ele estava pregando e falou assim: irmão, se eu chegar aqui atrasado para o culto, presta atenção, eu chegar atrasado no culto, ou para o culto, e falar que me atrasei porque sofri um acidente na estrada. O meu carro teve um encontro frontal com um caminhão, por isso me atrasei. Vocês vão me chamar de mentiroso. Por quê? Se o seu carro bateu num caminhão, cadê o sinal? Um braço quebrado, um arranhão, um inchaço na cabeça. O tempo que você... Porque quando há uma batida, a pessoa fala: olha, eu estou aqui na estrada, eu não vou poder sair porque tenho que fazer um boletim. Não tem como. Aí vocês vão me chamar de mentiroso, porque onde está o sinal? Onde estão as marcas? Onde estão as feridas? Assim acontece com muitos. Disseram que tiveram um encontro com Deus, e Deus é maior do que o caminhão. Onde está a marca? Onde está a mudança? Se a pessoa diz que teve um encontro com Deus e não mudou nada, ele é mentiroso, diz Paul Washer. Cadê a marca do encontro com Deus? Onde você ficou marcado?
Tem gente no púlpito que dá nó em pino d'água. Aproveita da fragilidade da pessoa por causa da doença, do problema, e aí tira até o que ela não tem. Então, onde está a transformação dessa pessoa? Onde está Deus na vida dessa pessoa? E muitos estão aí no púlpito envergonhando, e por isso há milhões decepcionados. Eu quero falar para vocês que estão aí decepcionados e abandonados tudo por causa da decepção dessa gente. Você está colocando a sua salvação em jogo. Não perca a sua salvação por causa desses pilantras. Eles darão conta daquilo que estão fazendo. Não perca a sua salvação por causa deles, porque a salvação é individual, a prestação de contas é individual. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então você que me assiste, volte para o caminho de Deus, volte para congregar, ainda que seja uma garagem, mas volte a congregar, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Já estou indo para os finalmente. Onde está a marca? Lá no capítulo 32 e 32 de Gênesis, a Bíblia fala que Jacó teve um encontro com Deus. Me dá licença, tá, irmãos? Jacó teve um encontro com Deus. E o encontro com Deus foi tão forte, que o anjo tocou no nervo da coxa, porque senão ele não soltava o anjo. Porque ele lutou de madrugada inteira. O anjo falou assim: olha, me deixa aí. Ele falou: não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Aí o dia já estava amanhecendo. Aí o anjo tocou no nervo da coxa. Ele levou a mão na perna. Aí o anjo se afastou. E falou: agora você não vai me pegar mais, você está com a dor na perna. Estou trocando em miúdos. Aí o anjo falou assim: olha, o seu nome não será mais Jacó, mas o seu nome a partir de hoje será Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e venceste. Sabe, olha, vamos ler o que está aqui. A marca foi tão grande que ela vem sendo passada de geração a geração, porque Jacó ficou marcado. Vamos ler aí. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e mancava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até os dias de hoje. A marca de Jacó no encontro com Deus foi tão forte que vem passando de geração a geração. Deu para entender? Se a pessoa teve um encontro com Deus, ele tem que ter ficado marcado. Se ele era ladrão, ele não rouba mais. Se ele foi um mentiroso, ele não mente mais. Se ele era um traidor, ele não trai mais. Se ele era um adúltero, não adultera mais. Está dando para você entender? Aí a pessoa vem para o púlpito para jogar sua lábia mentirosa e chora lágrimas de crocodilo para poder sensibilizar as pessoas. Tem muitos no púlpito que dizem assim: olha, eu sou a favor do aborto, eu uso bebida, eu bebo mesmo. Então você nunca foi transformado, porque aonde está a marca? Esse é um verdadeiro falso profeta, é um verdadeiro enganador. Um dia estava eu, a Thalita, minha esposa, nós estávamos vindo de casa. Aí eu estou vendo um rapaz numa moto e uma moça passando. Aí ele foi encarando a moça assim de cima da moto, foi encarando a moça e estava indo para frente do carro. Eu falei: vai, eu vou atropelar esse cara. Aí diminuí, ele estava seguindo a moça, olhando para a moça e esqueceu do volante do carro. Aí quando ele veio para o lado da rua, eu dei uma buzinada. Aí ele pegou, olhou que já estava entrando na minha frente. Aí buzinou. Aí alguém falou assim: é o pastor fulano de tal. Mas tem certeza? Então tá. Aí eu diminuí a velocidade.
Falou, deixa ele, na hora que ele estiver passando, cortando por mim, eu falo, ô pastor fulano de tal, tudo bem? Mas só que ele percebeu e diminuiu também. Ele diminuiu. Aí eu falei, não, eu vou segurar até ele me cortar. Aí não teve jeito, aí ele escapou lá para outro cima, foi dar a volta para outro lugar, para fugir de mim. Você está dando para entender, irmão? São falsos que estão ali para enganar. Vive uma vida na igreja e fora da igreja é outra vida. Nós temos que ser servo de Deus na igreja, em casa, no trabalho, em todo lugar. Deu para entender, irmãos? Eu já vou encerrar, tá? Já vou encerrar. Quando nós não compreendemos o plano de Deus para nós, Satanás colocou no ser humano o ter mais importante do que o ser. Então as pessoas estão procurando ter. Quando lá no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, verso 9, Satanás ofereceu para Jesus um reino que não era dele. Aliás, que ele falava que era dele, mas que ele não poderia dar para ninguém, porque nem ele vai ficar com esse reino. Porque a Bíblia diz que ele será lançado no lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Cadê o reino dele? Ele ofereceu esse reino inexistente para Jesus, que é: tudo isso eu te darei, você vai ter se você prostrar e me adorar. Aí o ser humano fica só em busca do ter e se preocupa e não se preocupa com o ser. Ele quer ter, mas não se preocupa com o ser. Valoriza mais o ser do que o ter. Aí o que acontece? Aí nós invertemos as coisas. Amamos coisas e usamos pessoas. Deu para entender? Quando nós visamos o ter do que o ser, nós começamos a amar as coisas e usar pessoas. Quando entendemos o verdadeiro sentido da vida no social, aí nós temos um relacionamento na vertical, ou seja, um relacionamento com Deus, e na horizontal com pessoas. E aí as engrenagens se ajustam. Aí sim, eu vou amar a pessoa e usar coisas. Deu para entender? Hoje as pessoas estão amando coisas e usando pessoas. Quando a pessoa entender o plano de Deus, ele vai aprender que ele vai amar pessoas e usar coisas. Coisas não é para ser amada, coisas é para ser usada. Pessoa sim é para ser amada. Deu para você entender? Quando nós entendemos isto, então nós atingimos o padrão elevado de Deus. E eu concluo: Satanás fará tudo para isolar a pessoa. Então o que nós devemos fazer nessa batalha social? Guarde o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarde sua família. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Guardei a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ti, diz o salmista. E valorize a sua congregação. Não deixe de frequentar a sua congregação. Então, irmãos, são as agências socializadoras e transformadoras que Deus levantou para que a gente chegue a varão perfeito, à medida da estatura plena de Cristo. Amém? Temos uma batalha social. Não aceite o isolamento. Você tem gente que você nem imagina que pode te dar as mãos. Tem pessoas que estende a mão para você. Então não fique isolado, achando que você está abandonado. Não, tem gente orando por você. Tem gente
chorando por você, clamando por você, porque você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Você não está sozinho, você não está só. Primeira coisa, Deus está conosco. Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. A primeira pessoa a andar com a gente é Jesus. Nós não andamos sozinhos, nós não estamos isolados, nós não estamos abandonados, porque Ele é o primeiro a andar conosco. Aleluia! Então olha, lute pela sua família, lute pela palavra de Deus na sua vida, defenda a sua fé, defenda a sua fé e lute pela sua congregação, pela sua igreja, que é o lugar onde nós adoramos ao Senhor e o adoramos e louvamos juntos e crescemos como um só corpo, que as juntas elas se juntam e formam um corpo. Cada um de nós é uma junta que vai formando um corpo, e cada um é uma célula nesse corpo que faz ele movimentar, que faz ele caminhar. Agora, mais uma vez, eu dou um recado para os meus amigos e irmãos que estão lá do outro lado: não abandone Jesus por causa de picaretas. Não abandone Jesus. Não coloque a sua salvação em jogo por causa de malandros. Busque, você vai achar em algum cantinho um homem sério, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vai ministrar ao seu coração o que você precisa. Que Deus te abençoe, mas não coloque a sua salvação em jogo por causa de ninguém, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Deus te abençoe, irmãos. Deus nos ajude. Amém. A responsabilidade nossa é muito grande. A Joyce Meyer disse assim: se alguém quiser fazer alguma coisa errada, faça bem longe do púlpito. Não faça em cima do púlpito. Não se esconde no púlpito para fazer suas coisas erradas. Não use o púlpito para fazer seus erros, porque aqui é lugar sagrado, é lugar santo, e Deus vai cobrar da pessoa. Amém, irmãos? Fiquemos em pé, por favor. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que o Espírito Santo dele seja derramado sobre nós agora. Levante as suas mãos para os céus. Eu vou pedir aos pastores que estão aqui, os pastores, andem no corredor aqui agora, pedindo a Deus: derrama o Espírito Santo agora, meu Deus. E você começa a glorificar a Deus, porque esse lugar será cheio do Espírito Santo. Deus quer o nosso crescimento, Deus quer nos encher, Deus quer encher a nossa vida, Deus quer encher a sua vida, Deus quer encher a sua casa. Vamos orar agora. Nosso Deus e nosso Pai, adorado é o teu nome, glorificado é o teu nome. Santo, 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 santo é o Senhor. Eu te amo, Jesus, e eu te adoro. Eu te amo, Espírito Santo, e eu te adoro. Eu te amo, meu Deus, e te adoro. Aleluia. Abra as comportas dos céus agora e derrame o poder do Espírito Santo agora. Oh, glória, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Abra, Senhor, as comportas dos céus e venha, Espírito Santo, enche esse casal. Venha, Espírito Santo, enche essa mulher, enche esse homem, enche aquela pessoa que está orando em casa agora. Senhor, encha ela do Espírito Santo agora. Ela está em casa lá orando. Estenda as tuas mãos e que o teu Espírito levanta ela agora e ela volte ao teu caminho. Ela volte a congregar. Aleluia. Venha, Espírito de Deus. Venha, Espírito de Deus.
derrame a tua graça, derrame a tua unção agora, derrame o teu poder agora sobre nós. Aleluia, aleluia. Aleluia. Abençoa os lares, abençoa nossas vidas, Senhor. Que a tua palavra seja guardada no mais profundo do nosso coração. Não deixe a família ser destruída. Não deixe a família ser destruída. Não deixe Satanás manchar a tua igreja, porque ela é santa, pura e imaculada. Satanás quer manchá-la, mas não deixa. O sangue de Jesus tem poder para limpar, lavar, purificar. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia. Enche o teu povo do Espírito Santo. Enche a tua igreja do Espírito Santo. Enche a tua igreja do Espírito Santo. Enche a tua igreja do Espírito Santo. Enche o teu povo do Espírito Santo. Enche o teu povo do Espírito Santo. Enche a tua igreja do Espírito Santo. Enche o teu povo do Espírito Santo. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Que a tua glória seja derramada. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia! Obrigado, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Para sempre. Amém, Jesus. Amém. Aleluia!